bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro, trazendo análise e comentários do empate do Timão, né, com isso que só empatou no finalzinho do jogo contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Antes, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, trabalhe, deixe seus comentários tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Eu curto, leio, respondo e depois eu mando para vocês e deixo o joinha, tá, gente? Deixa o joinha. Vamos lá, eu não fiz o vídeo, né, pós-jogo, porque não tinha condições, eu acompanhei o jogo todo, né, anotei os principais lances, tudo, mas não dava para gravar, né, porque estava como se fosse uma festinha, né, então não tinha como parar para poder gravar o vídeo, mas tá saindo agora, tá bom? Vamos lá, gente. Neoquímica Arena, terceira rodada do Paulistão, 16 horas, né? O Dorival mandou a campo o Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli de volta, André Luiz, André Caride, Breno Bidon, Yuri Alberto e a novidade Kaique. O São Paulo, do Hernan Crespo, mandou a campo Rafael, Mike, Arboleda, Alan Franco e Wendel, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Lucas Moura, Luciano e o Tapia. Vamos lá, primeiro tempo. Hoje teve a primeira chegada, né? Com o Bidu em cobrança de falta, o Rafael coloca para fora. Aos 12 minutos, né? Yuri Alberto, no erro do Arboleda, cabeceia, mas cabeceia para cima. Cabeceia para baixo, cabeceia para cima. Aos 28h30, o Yuri Alberto, né, tem um chute do lado esquerdo, ele bate pro gol e o Rafael faz a defesa. Aos 36, sai o gol do São Paulo, gente. Cruzamento do Danielzinho, falha da defesa do Corinthians, do Tapia. Nossa, tomar gol do Tapia é demais, viu, gente? Entre André Ramalho e o Gustavo Henrique, sobe sozinho e faz o gol. Mas lembrando que no lance do Danielzinho, o Carídio estava marcando. Meu, o Carídio veio andando. Ele veio andando, não é nem trotando, ele veio andando. Eu comentei isso com meu filho ontem. Falei assim, meu, tá, olha o Carídio, horrível na partida, horrível. Aos 42 minutos, o André Luiz rouba uma bola, toca pro Mateuzinho, que recebe livre, gente, livre. Gira o corpo, dá uma cavadinha, mas dá a cavadinha para fora. Mas se ele dominasse e batesse pro gol, sairia o gol. Aos 44, o Wendel cruza, né? Bola desviada pelo jogador de São Paulo e o Hugo Souza faz a defesa. Esse foi o primeiro tempo. No segundo tempo, Gustavo Henrique tem chance, né, de cabeça. A bola desvia no jogador de São Paulo e o Rafael faz uma boa defesa. O Gustavo Henrique ficou reclamando de pênalti, mas não foi nada. Aos 31, Gustavo Henrique novamente, né, aí chutando de longe. Aos 36, após escanteio do São Paulo, né, a bola foi cruzada na área e a bola passou perto, ninguém finalizou, mas a bola passou perto do gol do Hugo Souza. Aos 40, Bidu faz o cruzamento da esquerda e Pedro Raul cabeceia totalmente para fora aos 40 minutos. Aos 44 minutos e 50 sai o gol do Timão, quase aos 45, né? Matheus Pereira, que fez sua estreia, reestreia, né, com a camisa do Corinthians, lança a bola pro Breno Bidon, mas aí dá um choque dele com o jogador do São Paulo, que não foi nada, tá? Antes que reclame, não foi nada. A bola sobra pro Pedro Raul, que toca pro próprio Breno Bidon e faz um belo gol, viu? Um belo gol na Neoquímica Arena. Explode, né? Na Neoquímica Arena. Público de mais de 44.769 torcedores estiveram ontem, né, na Neoquímica, e o Corinthians empatou o jogo. Vamos lá, gente. Analisando a partida. Eu assisti um monte de lugares, gente, um monte de lugares elogiando que o jogo foi bom, que não sei o que. Pra mim foi um jogo horrível, horrível, tecnicamente fraco, tá? O time do São Paulo, desculpa meus amigos São Paulo, também é ruim, hein? É ruim, um timinho ruim, gente, pelo amor de Deus.
O Crespo depois mandou substituições, né? O Cedric Soares no lugar do Mike, o Nicolas no lugar do Wendel. Esse Wendel é muito ruim mesmo. Pablo Maia no lugar do Marcos Antônio, Ferreirinha no lugar do Lucas Moura, que jogou bem o Lucas Moura, tá? E o Caleri no lugar do Tapia. Tomar gol do Tapia eu não vou conseguir aceitar nunca, gente. Não vou conseguir aceitar nunca. No Corinthians entrou Vitinho no lugar do Ranieri, Pedro Raul no lugar do André Luiz, Matheus Pereira no lugar do Carídio. Nossa, o Carídio, meu Deus. E o Dieguinho no lugar do Kaique, que também não fez porcaria nenhuma. Então, assim, pra mim o jogo foi muito ruim, tá? O Corinthians criou algumas chances, tudo bem e tal, mas ruim. Tecnicamente um jogo muito fraco. O Corinthians muito abaixo, uma rotação. Começou bem, mas uma rotação totalmente abaixo. E eu não gostei da partida, tá bom? Sei que vão reclamar, que eu só reclamo, que não sei o que, mas assim, cara, eu gosto de um bom futebol. Ah, mas ele pelo menos empatou, não sei o que, assim, vencer. Você está em casa, você tem que vencer, não é empatar. E esse time do São Paulo não é uma máquina não, gente. Cara, olha, Danielzinho jogou bem, bom jogador, viu, que veio do Mirassol. O Rafael, quando foi exigido, fez boas defesas, né? O Marcos Antônio, jogador que tenta dar uma dinâmica no meio de campo. O Lucas Moura foi bem, como eu disse. Agora, o ataque dos caras é Luciano e Tapia, gente. Então a gente tomou o gol do Tapia. Sabe, o restante do time é horrível. O time do São Paulo, desculpa meus amigos São Paulo mais uma vez, mas o time de vocês é horrível. E no time do Corinthians, pra mim, eu vi muita gente falando que o Souza falhou no primeiro gol, né, no gol de São Paulo, na verdade. Eu também acho, tá? Ah, mas pô, ele, né, se ele faz a defesa, meu, o se não entra em campo, o se não joga bola, o se não dá vitória. Então assim, foi mal mal na bola. A dupla de zaga cochilou nesse gol, cochilou. E o Carígio, gente, o Carígio não pode ser titular do Corinthians. É um bom jogador, tecnicamente é bom, mas agora o Carígio tem que entrar faltando 20 minutos para acabar o jogo, 25 minutos para acabar o jogo. Mas entrar jogando, com a tiriça que ele estava ontem, não dá. O André Luiz não foi bem ontem também. O Kaique horrível. E o Roberto, pelo amor de Deus, gente, desaprendeu de novo a jogar bola. É incrível. Estou fazendo um esforço para não criticar ele. Estou fazendo um esforço. O Bidon só fez o gol. Eu vi a nota lá que deram para ele. É só pelo gol. Mano, ele não jogou nada. Só fez o gol. Pois, mas você reclama. Cara, mas ele tem que dar uma dinâmica no time. Ele tem que municiar os atacantes, armar jogada. Ele não jogou nada ontem. Tá? O Gustavo Henrique e o André Ramalho, para mim, vacilaram só no lance do gol. Né? Mas o Gustavo Henrique, principalmente o Gustavo Henrique, né? Muito bem de zagueiro. Mateuzinho e Matheus Bidu tentaram fazer uma. O Mateuzinho não pode perder aquele gol também, viu? Pelo amor de Deus, cara. Para mim, o Hugo Souza só falha no gol, mas quando foi exigido, esteve bem. Dos jogadores que entraram, Pedro Raul. Ainda não dá para ver, porque, meu, eu queria ver o Pedro Raul com jogadores que cruzassem bola na área, sabe? Municiassem mais ele. Tô vendo que não vai acontecer. No Corinthians não vai rolar, viu, Pedro Raul? Infelizmente. Vitinho mal na partida. Muito mal. O Dieguinho tentou alguma coisa, mas também não conseguiu. E o Matheus Pereira, gente, que reestreou pelo Corinthians, eu gostei. Joga de cabeça erguida, tem bom passe. Lembrando que ele entra de volante, mas o Matheus Pereira é meia armador de base. Ele começou a carreira como meio campista na frente. Ele foi recuando e virou volante. E isso não é demérito nenhum, porque, caso vocês não lembrem, Fred Rincon, ele era camisa 10, quando jogou no Palmeiras, e quando foi pro Real Madrid. Quando ele veio pro Corinthians, ele jogava avançado. Quando o Luxemburgo assume o Corinthians, recua ele como volante. E aí todo mundo sabe a história, o cara jogava demais como volante.
Então gostei da estreia do Matheus Pereira. Eu acho que vai acrescentar muito, até porque ele joga nas 4 posições do meio de campo. Ele faz o primeiro volante, o segundo e os 2 homens de criação. Então, né, o antigo 8 e um camisa 10. Então, acho que vai ser um baita achado do Corinthians. Né? E voltando a falar, Carídio não dá, gente. Não dá. Ele não pode mais ser titular do Corinthians. O banquinho vai ajudar ele a acordar de novo. Porque na rotação que ele entrou, se arrastando para fazer uma marcação, lá, o Danielzinho, que é volante, gente, vai para a linha de fundo e cruza com uma facilidade imensa. Não pode acontecer isso, gente. Não pode. Antes de finalizar o vídeo, né, fechar a terceira rodada, Primavera 3, Novo Horizontino 4, Portuguesa 2, Velo Clube 0, Capivariano 2, Ponte Preta 0, e meu amigo Juliano, meu amigo Marquinho de Campinas, tá feia a situação para vocês, hein, na Ponte, hein? Palmeiras 1, Mirassol 0. São Bernardo 1, Noroeste 1, Corinthians 1, São Paulo 1, Red Bull Bragantino goleou o Botafogo por 5-0 e o Guarani empatou com o Santos no final do jogo em 1-1. Classificação atualizada, Red Bull Bragantino primeiro com 9 pontos, em segundo Palmeiras com 9, em terceiro Novo Horizontino com 6, em quarto Capivariano com 6, em quinto São Bernardo com 4, em sexto Primavera com 4, Corinthians em sétimo com 4 e o Santos em oitavo com 4, seriam esses os classificados. Se terminasse hoje, né, como a gente gosta de brincar, o Corinthians jogaria contra o Palmeiras. Em nono, Velo Clube com 4, em décimo São Paulo com 4, em décimo primeiro Mirassol com 3, em décimo segundo Portuguesa com 3, 13º Noroeste com 2, 14º Guarani com 2, e os rebaixados seriam Botafogo de São Paulo com 2, o Botafogo de Ribeirão Preto e a Ponte Preta com nenhum ponto. Próximo jogo do Corinthians será quinta-feira contra o Santos na Vila Belmiro às 19h30. Tá bom? Então é isso, tá, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Né? Acompanhe lá nas outras redes sociais, nos vídeos curtos, tudo. E vamos ver, esperar que o Corinthians faça uma apresentação melhor nessa quarta rodada, porque, olha, eu sei que é começo de temporada, eu entendo que o time não teve, né, preparação, por isso que eu não estou nem pegando tão pesado, mas tem que mostrar um pouquinho a mais, principalmente quando jogar em casa. Quando jogar em casa você tem que apresentar um pouco a mais, né? E jogar contra o Santos na Vila a gente até sabe, né? Difícil, o Corinthians não tem histórico bom na Vila. Mas torcer, né? Vamos torcer, vamos ver o que acontece, tá bom? Boa segunda-feira a todos, boa semana a todos e vai Corinthians!